nessa mesma linha de louvor, de adoração, de engrandecimento do nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol, criou as estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele criou, tudo Ele formou para o seu louvor. Isso é uma coisa, irmãos, que a maioria dos crentes não entende. Deus nos salva, Deus nos protege, Deus nos santifica, Deus nos conduz. É tudo para o louvor da glória dEle, não é por nossa causa não. Nós somos objeto do seu amor, nós somos fruto da salvação dEle também. É tudo dEle, por meio dEle, para Ele, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. E as igrejas passam uma ideia para os irmãos que Deus é que existe por nossa causa. Não, nós é que existimos por causa dEle. Então vamos cantar Não há Deus maior. Não há Deus maior. Louvamos ao Senhor. Louvai, eu sempre lembro os irmãos. A maioria dos irmãos de qualquer igreja, inclusive pastores, pensa que louvar é sinônimo de cantar. Não é. Louvar é elogiar, engrandecer, enaltecer, exaltar. É isso que é louvar. E isso a gente bota uma música para ficar mais bonito o negócio, é só isso. Mas louvar não é necessariamente cantar, não. Então louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome, nosso eterno Pai, seu nome é santo. Vamos ver se a gente consegue, né, Joãozinho? Vamos lá. Vemos ao Senhor.
Júnior não está cantando hoje, não? Eu vi Júnior, está ali. Júnior, eleve a Deus em oração, Júnior, um louvor ao Senhor. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, o companheiro de Paulo, o médico amado, evangelista, que fez uma pesquisa. Lucas capítulo 21, leremos do versículo 5 ao 13, e nós vamos tratar do poder, independentemente de dificuldades, de tribulações, de situações, contingências, circunstâncias, o que for, o poder para testemunhar do Evangelho da salvação. Então, Lucas 21, de 5 a 13, é um texto conhecido, e nós já falamos aqui sobre isso também. Então, acompanhem, por favor, Lucas capítulo 21, de 5 a 13, que diz assim: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, Jesus: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Deus nos ajude e nos abençoe na compreensão da sua palavra e depois nos conceda mais graça ainda para que possamos colocá-la em prática. Então, irmãos, hoje eu recebi um zap. A gente já sabe disso há algum tempo, está sendo visto isso há muito tempo, sobre a entrada de muitos muçulmanos no Brasil. Está previsto para poucos dias, daqui a poucos dias. Nós estamos vendo a muçulmanização da Europa, já em estágio bastante avançada. Então eu creio sinceramente que quem for mais novo
eu acho que já estou passado. Talvez até eu ainda veja. Quem viver, verá. Nós teremos as cruzadas novamente. A luta do cristianismo tentando reagir à muçulmanização geral. Isso é quase certeza que vai acontecer. Muito bem. Então, irmãos, e isso faz parte das coisas que vão acontecer no fim para que vocês testemunhem. Lembra que Jesus falou aqui? Isso era para que vocês deem testemunhos. Então, olhem só, irmãos. Nós ouvimos também recebi há poucos dias a pregação de um dos nossos pastores falando sobre as igrejas falsas, a situação em que as igrejas estão, os pastores falsos, a situação em que estão. Eu falo isso aqui há 11 anos. Essa ladainha eu repito aqui há 11 anos. E às vezes há até quem não goste. Mas isso não é novidade. Isso está na Bíblia, no Velho Testamento, está no Novo Testamento o tempo todo. Olha Jesus aqui, cuidado, vão aparecer aí dizendo que sou eu. Não, tomem cuidado, tomem cuidado. Não vos deixeis enganar. Então eu falo sempre sobre isso aqui. E isso está na estrutura da igreja. Isso não é gente de fora que vem, não. Como Jesus disse, Pedro também disse, Paulo também disse, João também disse, estão dentro da igreja. Então vocês sabem como eu sou avesso à estrutura organizacional, sociológica da igreja. Por quê? Porque essa estrutura, embora ninguém tenha coragem de admitir, ela está muito mais preocupada com patrimônio físico. Ela está muito mais preocupada com o reino dos homens aqui na terra do que com o reino de Deus. Basta você olhar, exame qualquer uma, basta você olhar e ver com o que é que eles se preocupam, pelo que eles lutam tanto, pelo reino aqui na terra. Por isso, há muito tempo quase não se ouvem pregações sobre a volta de Cristo. Isso não interessa mais. O reino é aqui, o céu é aqui, a nossa vitória é aqui. É isso que se ouve pregar. Muito menos se ouvem pregações sobre tribulações, sobre doenças, sobre o que for. Não, rejeite a doença, expulse a doença, não aceite a doença. A doença é de Deus. Mas as igrejas não sabem disso. Por quê? Porque é ensinado errado. Crente não pode passar por tribulações? Então, está tudo errado a Bíblia. Então, nesse trecho nós lemos, nesse texto, há preciosos ensinamentos de Jesus, com profecias para os judeus do seu tempo, para os seus discípulos em particular, que era para quem Jesus ensinava diretamente, eram os seus discípulos. Todo mundo escutava o que ele estava dizendo, mas ele estava interessado em ensinar aos seus 12 discípulos, aqueles que ele disse, eu escolhi aqueles que eu quis para fazer a obra de plantar a igreja mundo afora. Então ele ensina aos seus discípulos em particular, mas acontece que como isso são profecias de Jesus escatológicas, elas servem para todas as eras até ele voltar, até o final dos tempos. Então vamos aprender com o nosso Senhor. Lembrando, irmãos queridos, são poucas as palavras de Jesus que nos agradam. Poucas. São poucas as palavras de Jesus que nos agradam. E mesmo estas palavras que nos agradam, sempre estão atreladas à exigência de santidade. O que não é nada bom. Sempre estão atreladas à exigência de que devemos seguir o seu exemplo. Eu dei exemplo para vocês. Agora façam assim. Isso não é nada atraente aos nossos olhos. Então, logo no versículo 5, nós vemos como foi que começou a história. Eles estavam mostrando para Jesus. Eles iam passando no Evangelho de Mateus, que é um relato paralelo a esse. Diz que foram os discípulos chamados, mestre, olha que maravilha, olha que beleza o templo, como está ornado, como está ornamentado, que coisa linda. Se fosse daqui da Paraíba, eles teriam, mestre, oh corra linda, olha aí, mestre, oh corra mais linda esse templo. Pois é, chamaram a atenção de Jesus. Eles mesmos. E Jesus, no versículo 6, como sempre foi, Jesus foi o cidadão mais duro que já passou na face da terra. Foi o cidadão mais radical que já passou na face da terra. Foi Jesus, o filho de Maria, o filho de Deus. Então Jesus, logo no versículo 6, cortou o barato dos camaradas. Senhor, olha que coisa linda. Eles pensavam, de fato, isso aí é o templo do meu pai. Isso é o templo. Não, Jesus cortou logo o barato deles. Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Não ficará uma pedra que não seja derrubada. Meus irmãos, já pensaram o que é isso?
judeus orgulhosos do seu templo, que era Jesus mesmo tinha dito, quando expulsou lá os camaradas, vocês transformaram a casa do meu pai em antro de ladrões, de vendilhões. Então Jesus mesmo tinha dito, a minha casa será chamada casa de oração. Como é que agora ele vem dizer que essa casa será destruída? Pensem o que é um judeu, discípulo de Jesus, escutar isso de Jesus, será destruído. Pense, imaginem a cena, né? Obviamente, irmãos, essa foi uma profecia totalmente surpreendente, totalmente chocante para os judeus que escutaram aquilo. Repito, o símbolo era o principal, aliás, o templo era o principal símbolo da aliança. Nele estava o Santo dos Santos, nele estava a Arca da Aliança, nele estava a lei, tudo. Os sacerdotes eram o lugar dos mestres da lei, assim que era desde o início. Ali se desenvolviam todas as cerimônias que Deus mesmo instituiu na lei levítica. O templo era tão significativo para os judeus que onde quer que eles estivessem, eles oravam voltados para onde estava o templo. Senhor, no teu santo monte, nos abençoa aqui. Ah, como eu queria estar no templo agora. Para ver como o templo era importante para eles. Porque foi Deus quem estabeleceu que a adoração deveria ser no templo. Ali estava a Arca da Aliança, ali estava a presença de Deus. E agora Jesus disse, isso será destruído. Imaginem o que esses camaradas que escutaram isso, que loucura é essa? Que loucura é essa? Então, irmãos, vamos aprender com o mestre. O Senhor sabe todas as coisas. Ele não vê como vê o homem. Os judeus, tinham aquele templo como algo sagrado, indispensável à adoração a Deus, mas Jesus sabia que o culto deles era totalmente hipócrita. Isso já acontecia desde lá dos profetas, 700 anos antes de Jesus, 800 anos antes de Jesus, Deus já disse isso. Esse povo me louva só com os lábios, mas o coração está distante de mim. Hipócritas, quem pediu para vocês esse culto hipócrita de vocês? Quem pediu isso aí? Eu não quero saber de sacrifício de vocês. Mas não foi ele mesmo que estabeleceu o sacrifício? Sim, só que ele estava fazendo já por superstição. Ou, como está escrito lá em Oséias, porque vocês gostam. Vocês fazem isso porque vocês gostam. Lembra o tal louvor nas igrejas? Ai, que maravilha. Você gosta. Deus está fora desse negócio. Então, irmãos, Jesus sabia que aqueles sacrifícios deles eram totalmente desprovidos de conhecimento, eram desagradáveis a Deus. Qual é o sacrifício agradável a Deus? Ele diz isso, é um coração quebrantado, é um espírito contrito. Eu não quero saber de cerimonial ou de cerimonialismo. Esse é um dos motivos que eu sou totalmente avesso à organização eclesiástica, religiosa. Eu sei que Deus não está nesse negócio. Então o que ele quer? Um espírito quebrantado e contrito. Eu não quero cerimoniais, eu não quero rituais, eu não quero ritos. Tem tanto isso no Velho Testamento, e olha que no Velho Testamento, esses ritos e rituais, foi Deus que instituiu para eles fazerem. Pois ele dizia, eu não quero essas porcarias. Imagine na igreja, que ele não mandou fazer isso coisa nenhuma. Ele mandou foi a gente pregar o evangelho onde quer que esteja, faça o discípulo, onde quer que você esteja. Aquele ide não é ide coisa nenhuma, não, é indo. Então assim como vocês aprenderam comigo, caminhando durante 3 anos, vocês continuem caminhando agora e indo, ou seja, enquanto vocês vão, enquanto vocês andam, por onde quer que vocês andem, que vocês vão seguir caminho, mundo afora, façam discípulos. É essa ordem, não tem ide coisa nenhuma não. Está na nossa tradução, mas está errado. Não tem ide, não, é indo. Então vocês aprenderam comigo caminhando. Pois é, então agora vocês continuem caminhando e indo. Enquanto vocês andam, por onde quer que andem, façam discípulos. É essa a ordem que tem lá em Mateus, na tal grande comissão. E como é que faz isso? Pregando o evangelho, batizando e ensinando. É assim que se faz discípulo. Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. É essa a ordem. A nossa tradução aqui está infeliz, errada. Aí fica todo mundo, ide. Ide o quê? Ide o quê? O ide de Jesus. Sim, ide o quê? Ide para onde?
Ide fazer o quê? Essa parte ninguém sabe. Né? Ide. Falando besteira, batendo na porta dos outros aí, perturbando os outros com besteira. Sem ter uma vida de santidade, sem ter poder. A igreja vira isso que virou. Então, irmãos, preste atenção. Vamos aprender com o Senhor. O que o Senhor ordenou na última reunião que ele teve com os seus discípulos foi: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O que foi as últimas palavras de Jesus na tal oração sacerdotal, João 17. Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Aquilo foi na tal estabelecimento, instituição da Santa Ceia. O que foi que Jesus ensinou para ele? Que vocês sejam um. É isso que é importante naquele ensinamento ali. É isso, que vocês se amem, que sejam um, como eu sou um com meu Pai. É essa a ordem ali. Inclusive não há ordem ali para eles se reunirem para celebrar coisa nenhuma, não. Ali é quando vocês se reunirem, se lembrem disso aqui. Vocês são um. Vocês são um corpo. É essa a ordem que tem ali. É esse o ensinamento que tem ali. Vocês são um. Inclusive chega a pedir ao Pai: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Que eles se amem, para que o mundo saiba que tu me enviaste. João 13:34. Irmão, ninguém se engane, irmãos. Como eu disse antes, poucas palavras do Senhor Jesus são agradáveis a nós. Quando nós examinamos criteriosamente as palavras de Jesus, elas não são agradáveis. Elas são muito pesadas. É uma cobrança que a gente não pode fazer de jeito nenhum, a não ser, como ele disse aos seus discípulos em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então, se a gente não entender que tudo que eu fizer eu só faço se estiver no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo, então eu serei somente um religioso. Posso fazer um monte de coisa? Posso. Chico Xavier também fez. Qualquer um herege também faz. Então, irmãos, prestem bem atenção. Nós precisamos examinar as palavras do Senhor Jesus criteriosamente. É tão bom saber que Jesus nos amou e nos ama, quanto é difícil amar o próximo como a nós mesmos. E ele mandou. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todo o teu ser. É isso que quer dizer aquilo ali. Com todo o teu ser. Ama a Deus integralmente. Se entregue totalmente ali. Como é que eu faço isso? Como é que eu demonstro isso? O segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Pois é, irmãos. É tão bom saber que Jesus nos ama, quanto é difícil fazer o que ele mandou. Amar o próximo. E foi isso que ele disse na Santa Ceia. Foi isso que ele disse nas últimas instruções dos seus discípulos. Foi isso que ele disse na oração ao Pai. Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Aí eles terão poder. Aí vocês receberão, foi logo em seguida, depois, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas. Então, lembrado que ele disse aqui, no texto que nós lemos, vamos chegar de novo, e vocês vão testemunhar isso. Vão prender vocês, vão bater em vocês. Isso é para testemunho. Igreja que não é perseguida, historicamente, não tem poder nenhum. Ela se prostitui com o mundo, se prostitui no relacionamento promíscuo com o governo. E é isso que nós vemos. É exatamente assim que a igreja está. Então, irmãos, preste atenção. Sem poder, não há pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há pregação falsa, mas a pregação verdadeira não. É com base no amor recebido pela graça de Deus que nós podemos amar o próximo e testemunhar para esse próximo como é que vive um crente. É isso que a igreja tem que fazer, e só isso. Igreja é reunião de crentes que vivem como crentes, que pregam um evangelho que vivem, e que vivem um evangelho que pregam. E esse prego não é pegar um microfone numa praça e pregar, não. É viver, é a sua vida. Isso é que é pregação. Quem prega em alto-falante é pregador, é pastor, é mestre. Quem vai pregar não sei onde é missionário, ele recebeu um dom
para isso, é evangelista, ele recebeu um dom para isso. Todos têm esse dom? Não! Está escrito na Bíblia isso. Então a igreja está toda errada. Os ensinamentos é tudo errado. É uma raridade você ouvir uma pregação certa. Mas bote raridade nisso. A profecia do Senhor Jesus sobre a destruição do templo demonstra claramente que ele não tinha nenhum prazer em tudo aquilo. Templo, cerimonial, religiosidade. Isso já vinha sendo dito pelos profetas há 700 anos, 800 anos. Em todo aquele cerimonialismo que encerravam tão somente aparências externas, religiosidade. Ele já havia dito à mulher samaritana, lá em João 4, Senhor, o meu povo diz que o certo é adorar no monte, nas cruzes que tem lá no alto. Qualquer monte tem uma cruz, pode reparar aí. Quando vocês andarem pela estrada aí, onde tiver um monte alto, pode reparar que tem uma cruz lá em cima. Pois é, sempre foi assim. Isso não é novidade não, sempre foi assim. Onde tem um monte alto, por quê? Porque na cabeça das pessoas, os deuses moram em cima. Então, quanto mais próximo dele, o meu culto está melhor. Porque é por isso que todo monte tem um padre inciso, tem não sei o quê. É sempre no alto do monte. Tem uma cruz, tem o que é sempre no alto do monte. Já ouvi falar aqui de pastor evangélico, que leva a igreja dele para ir orar lá no Monte de Teixeira. Porque lá é o monte mais alto da Paraíba. Então, eu vou lá no Monte de Teixeira orar. Isso é a mesma coisinha aqui da mulher samaritana. O meu povo diz que o certo é adorar no monte. Mas o teu povo diz que é no templo. Aí Jesus disse, minha senhora, nem num lugar nem no outro. Não é isso que interessa. O problema não é geográfico, minha senhora. O problema é interno, é no coração. Deus quer adoradores, que eu adoro em espírito e em verdade, e não em religiosidade. E não em seguir rituais e ritos. Isso não interessa. João 4, 23 e 24. Isso não interessa, minha senhora. Então, infelizmente, irmãos, muitos crentes ou ditos crentes continuam com a mesma disposição mental equivocada daqueles discípulos de Jesus. Aqui, que coisa linda, meu senhor, o templo, olha só, que maravilha. Jesus disse, vai ser derrubado, rapaz, isso não interessa. Continuam com essa visão equivocada. A igreja é o lugar santo, é o lugar sagrado. A igreja vira um império. Quanto maior o império, mais demonstra o poder de Deus. E nem se lembram que a religião que mais cresce no mundo é o Islã. Então, essa aqui é abençoada por Deus. Nem se lembram que a igreja que mais cresce no Brasil é a neopentecostal, uma quadrilha de ladrões, tem que dizer a palavra certa. Eles nem lembram disso. Então, o poder de Deus está ali. Não é que mais cresce? Crescimento de igreja não é sinônimo de poder de Deus? Então, o poder de Deus está ali. As igrejas neopentecostais, ou do islamismo, Europa afora aí, sequer lembram disso. Então continuam agarrados ao cerimonialismo do que ao templo físico, ao império humano, do que no reino de Deus, do que nas coisas espirituais, do que na verdadeira adoração. Irmãos, historicamente, os valores arrecadados em dízimos, ofertas, especialmente os dízimos, historicamente, esses valores são usados para a construção de templos, para a construção de bens materiais. Ao contrário do que ensina a Bíblia. Dízimos devem ser usados para o sustento pastoral e para o sustento das pessoas necessitadas da igreja. É para isso que serve dízimo. Construção de templo é oferta. É outro departamento, é oferta. Mas historicamente, os dízimos são usados em coisas materiais. Qualquer igreja, até a nossa. Essa nossa aqui. Os recursos que nós já arrecadamos aqui ao longo desses 11 anos foi usado em coisas materiais. Mantiveram o sustento pastoral? Sim. Ajudamos alguns irmãos? Sim, desse tantinho. Houve ocasião, inclusive, de dizer, não, nós não podemos dar não, porque a gente tem não sei o que para fazer aqui, e todas as vezes eu bati, que se dane o que a gente tem que fazer. Tem que cuidar dos irmãos necessitados. Vocês sabem disso. Uma das vezes, na mesma enchente que todo ano dá lá em Pernambuco, Alagoas, Barreiras, cidade de Daniel, uma vez a gente tinha algum dinheiro em conta, e vamos mandar para os... Mas não pode. Pode. Vamos mandar para os irmãos necessitados. Que conversa é essa? Não, mas tem que fazer não sei o que na igreja. Diga, faz depois.
A gente faz depois. Vamos mandar para quem está passando necessidade lá. Então, irmãos, isso é histórico. Não dá para negar isso, não. Não dá para negar isso, não. Nossa igrejinha aqui, todo ano a gente faz um balancete aqui mostrando para os irmãos. Olha lá. Grande parte do nosso dinheiro de dízimo foi usado nos nossos bens materiais. E não na ajuda a pessoas. E o dízimo é para isso. Então nós fazemos as coisas contrariando o ensino bíblico, porque nós achamos que é assim que tem que ser. Nós sabemos mais do que é Deus. Por que não tem poder nossa pregação por causa disso? Por que a igreja não tem poder nenhum por causa disso? Vira até produto turístico, equipamento turístico nós temos aqui. Igrejas tão bem feitas, ou tão antigas, ou tão não sei o quê, que é produto turístico, é equipamento turístico da cidade. Está lá no calendário. Visitar a igreja presbiteriana, ou batista, ou sei lá o quê, em tal canto, para olhar a maravilha da igreja. Vocês não sabem como isso me deixa triste. Sabe qual é o poder de uma igreja dessa? Nenhum. Nenhum. Sabe por que essa igreja aumenta? Prosélitos. O aumento dela é de prosélitos. O que é prosélito? É alguém que se agregou à igreja, só isso, mas não é convertido. Por quê? Porque a pregação não é uma pregação no poder do Espírito Santo. É uma pregação eivada de artimanhas de homens que induzem ao erro, como Paulo explica lá em Efésios. Então, irmãos, olhem só. Essa é a lição que aprendemos nestes primeiros versículos que lemos. Jamais deixemos que templos, patrimônio físico, tradições culturais, familiares, religiosas, o que for, se sobreponham ao amor que devemos dedicar aos nossos irmãos. É assim que nós teremos poder para pregar o Evangelho de Deus. Se não for assim, é tudo balela. É evangelho falso, é crente falso, é pastor falso, é igreja falsa, que vai se encher de novos crentes falsos também. Essa é a realidade da igreja. Em quase a sua totalidade. Em continuação, com a conversa aqui, lemos aqui os 2 primeiros versículos. Falava alguns a respeito do templo. Ah, como está lindo. Olha só, que coisa, cheio de dádivas, cheio de pedras, tudo bonito. Herodes tinha deixado o templo mais bonito ainda do que no templo anterior. Ainda estava terminando a obra, inclusive, ainda nem tinha terminado. Aí Jesus disse, olha, isso aí não interessa não. Isso não vai ficar pedra nenhuma em cima da outra aí não. Vão derrubar isso. E de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo. De fato aconteceu no ano 70. Isso que ele disse que ia acontecer com eles, aconteceu tudinho. No caso dos judeus, lá já aconteceu. Então, irmãos, em continuação ao diálogo, e demonstrando a sua perplexidade, os discípulos perguntaram, como eu estou dizendo lá em Mateus, diz que foram os discípulos que estavam perguntando para Jesus isso. Quando é que isso vai acontecer, mestre? Que sinal nós teremos que isso vai acontecer? De vez em quando algum irmão me pergunta sobre, pastor, e a grande tribulação? Não se preocupe com isso não. Não se preocupe com isso não. O dia que ela vier, a gente passa por ela. Jesus não garante isso. Ele não diz lá que por causa dos eleitos, Deus vai abreviar a grande tribulação. Então Deus se preocupará com seus eleitos na grande tribulação. Eu quero lá saber, os muçulmanos que venham, que persigam a gente para ver se a gente tem vergonha na cara e viram uma igreja verdadeira. Que persigam, eu até torço por isso. Como diz Paulo, vamos saber quem é palha e quem é ouro. Eu até torço para que aconteça isso. Uma perseguição violenta, ferrenha sobre a igreja, para a gente saber quem é a igreja nesse negócio aqui. Porque isso que nós vemos não é a igreja. Tem só a placa na frente. Então, irmãos, o Senhor Jesus... Mestre, quando é que isso vai acontecer? Aí o Senhor Jesus começa a sua resposta no versículo 8. Quando é que isso vai acontecer, mestre? Respondeu Jesus, vede que não sejais enganados. Porque muitos virão em meu nome. Muitos virão dizendo, sou eu sou o Cristo, eu sou não sei o que, eu curo, eu resolvo, eu não sei o que, bota poder nesse negócio aí. Não
os sigais. Não sigam esses camaradas. Vocês sabem qual é o meu ensino? Jesus está dizendo para eles, vocês sabem quem sou eu. Vocês sabem o que eu tenho ensinado para vocês. Vão aparecer muitos por aí. Não sigam esses camaradas. Isso foi para os seus discípulos lá naquele momento? Foi. 2020 anos aproximadamente. Nós estamos em 2017, mas isso foi mais ou menos 2020, sei lá quanto. Não, 2020 foi quando ele nasceu. Então, 2030, 30 e poucos. Ano 30 e 30 e poucos da era cristã. Pois é, isso vale para nós hoje. Foi para os seus discípulos primeiros? Foi. Mas isso é uma palavra profética de Jesus. Isso vale para nós. Então Jesus disse logo, vede que não sejais enganados. Irmãos, olhem só. Segundo o relato de Mateus, os discípulos, foram os discípulos que perguntaram, que sinais nós teremos, mestre, para saber da consumação dos tempos? Eles pensavam que isso aconteceria logo. Nós vemos nas cartas apostólicas, várias vezes a gente tem condição de inferir claramente ali, que os apóstolos de Jesus pensavam que eles vinham com eles vivos ainda. Que Jesus voltaria com eles vivos ainda. A gente vê isso. Paulo denota claramente que ele esperava que Jesus viesse com ele vivo. Já no final da vida, nas suas cartas, principalmente a segunda carta de Romanos, de Timóteo, a gente vê que ele estava desapontado. Ou seja, Jesus não veio. Eu já vou ser oferecido por libação também, já vou morrer também. E Jesus não veio. Eles acreditavam que Jesus viria. Era isso que eles imaginavam. Então Jesus, olha, não vão se deixar enganar. Não vão se deixar enganar. Vede que não sejais enganados. E continua deixando claro que antes da sua vida vão aparecer falsos profetas, falsos messias, querendo se passar por ele. Não os sigais. Vocês sabem quem sou eu? Ou não? Os tais crentes conhecem a palavra de Jesus? Ou não? Eu digo, com base bíblica, sem medo de errar, a grande maioria que entope qualquer igreja não sabe quem é Jesus. Não reconhece a sua voz. Tanto que escuta qualquer pregação, leseira, cheia de besteira e acha aquilo uma maravilha. Pois é, Jesus disse, as minhas ovelhas não serão enganadas. Os meus eleitos não serão enganados. Então, se você é enganado, você não é eleito. É terrível assim. Então, eu tenho que saber quem é o meu Senhor. Eu tenho que saber se eu estou no poder dele. O meu evangelho tem algum poder? Se Jesus estiver em mim, se o Espírito Santo estiver em mim, sim. O meu evangelho, como Paulo chamava o meu evangelho, tem poder. Que poder é esse? É meu? Não. É o poder do Senhor. Como Paulo diz, eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí sim. Como é que eu me fortaleço nisso? Pela palavra do Senhor. Mas eu não conheço a palavra do Senhor. Decorei alguns versículos e tal e saio por aí pregando. Tolice absoluta. Engano de espíritos enganadores. E você vai converter um bocado de gente, que, como Jesus disse, se tornará 2 vezes pior do que você mesmo. Que poder eu tenho para suportar tribulações? Que poder eu tenho para suportar perseguição? E dentro em breve, se essa história de que está vindo aí 13 navios carregados de muçulmanos para cá para o Brasil, pois é, nós vamos começar a ver coisas muito esquisitas nesse nosso país dentro de muito pouco tempo. Dentro de muito pouco tempo. Aí se chegarem a dominar, como já estão dominando em muitos países da Europa, impor suas leis, impor suas regras, mulheres, meninos, crianças, tudo, aí a gente vai ver quem é ouro e quem é palha. Um país como o nosso, totalmente desgovernado, em que os bandidos, mequetrefes, dominaram o Estado, imagine os muçulmanos. Com a força que eles têm e o poder que eles têm de dar a própria vida pela causa deles, isso é uma vitória para eles, dar a vida pela causa deles. Bandido não faz isso não. Bandido quer se dar bem. O muçulmano não quer se dar bem. Ele quer defender o profeta deles. Então preste atenção, irmãos. Eu repito que essa advertência do Senhor Jesus foi para os seus discípulos imediatos. Naquele contexto ali, naquele lugar, naquele momento, na frente do tempo, mostrando o tempo. Mas como a profecia tem um alcance escatológico até o dia em que Jesus voltar, então ele se aplica a nós. A profecia se aplica a nós.
Por isso, como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, seremos bem-aventurados se lermos, se ouvirmos as palavras da profecia e se guardarmos as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Próximo quando, pastor? Não sei, nem é da minha conta. Eu sei que está próximo. O Senhor virá. Ele prometeu e virá. Como é triste, irmãos queridos, como é triste, 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 triste ver multidões ditas crentes seguindo esses falsos mestres que Jesus está dizendo aqui. Verdadeiros messias, com um simples abanado, um chapéu ou um lenço, ou seja lá o que for, pronto, curou meio mundo de gente. Até a sombra do camarada, o suor do camarada cura meio. Jesus avisou essas coisas. Vocês sabem qual é a única promessa na Bíblia para fazer milagres? Vocês sabem qual é a única promessa que tem dizendo que farão milagres, sinais e maravilhas? Sabe quem foi que falou sobre isso? Jesus. Quem são esses que farão milagres, sinais e maravilhas em meu nome e tal e tal? Os falsos profetas. Não tem promessa na Bíblia para ninguém fazer milagre, a não ser os apóstolos de Jesus. Está lá nos Atos. Só os apóstolos faziam milagres. Assim como no Velho Testamento, só os profetas faziam milagres e os patriarcas antes deles, só esses. Na Bíblia inteira ninguém faz milagre, a não ser aqueles que Deus determinou que fizesse. Os patriarcas, os profetas, Jesus e seus apóstolos. Rei nunca fez milagre, Davi, os poderosões, Davi, Salomão, os sacerdotes, nunca nenhum deles fez qualquer milagre. Quem fez milagre? Aqueles que Deus determinou. Os patriarcas, os profetas, Jesus, o próprio Deus e seus apóstolos. Fora disso, quem é que há promessa na Bíblia de que fará milagres fora esse? Os falsos profetas. É isso que as igrejas estão entupidas aí fazendo milagres. Cura suor, cura chapéu, cura rosa, não sei o que, todo mundo cura, copo d'água, todo mundo. Pois é, está aqui, meus irmãos. Aí por que as pessoas seguem esses camaradas? Porque não são ovelhas de Jesus. É terrível assim. Multidões, multidões e multidões e multidões. Obviamente, não há qualquer poder numa igreja dessa, a não ser o poder de espíritos enganadores. Detalhe, enviados pelo próprio Deus. Está na Bíblia isso. Querem ser enganados? Não dão ouvido à minha palavra? Então lá vai o espírito de mentira, operando pela eficácia de Satanás. Está escrito desse jeito. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. Está escrito desse jeito. Não deram ouvido à palavra, então o Senhor Deus manda-lhes a operação do engano, da mentira. Pois é, está escrito isso lá. Como é triste, irmãos. Ver que pessoas, quando ouvem uma pregação verdadeira, se aborrecem, inclusive. Se aborrecem. Então, continuando a sua resposta, o Senhor Jesus, de 9 a 11, ele diz assim. No 8 ele já diz, olha, vejam que não sejam enganados. Não sigam esses camaradas. Aí no 9 ele diz, quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não se assustem não. Não se assustem não. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas ainda não será o fim. Então repare, ele diz que não será o fim. Desde que nós nascemos, que nós vemos guerras, rumores de guerra, terremotos, fome, desgraceira, gente morrendo, trucidado, guerras. Eu me lembro daquela guerra dos Balcãs, uma época, era aquela multidão de gente atravessando, morrendo na neve e tudo, expulso de seus países, procurando. Nós vemos agora de novo, nesse caso aí da Síria e do Estado Islâmico, quantas pessoas, coitadas, se aventurando no Mar Vermelho. Não, um dia desse eu falei, Mar Vermelho é Mediterrâneo. No Mediterrâneo, coitados morrendo afogados, crianças boiando na beira da praia, como pareceu aquele caso, chocou o mundo inteiro, o camarada com a criançazinha morta no colo, grande coisa. Quantos morreram ali? Mas uma criança deixa você mais emocionado, o cara com uma criancinha. Sim, quantos mais morreram ali sem ser aquela criancinha? Aquele outro meninozinho, coitado, passando a mão na testa, coitado, em estado de choque, com uma bomba, todo esbrechado, a cara, um dia desse apareceu ele bom já na televisão, dizendo... Aí, porque uma criança deixa você mais emocionado. Sim, e quantos morreram ali sem ser aquela criança? Fugindo da sua casa, não tem mais casa. Quando mostra aquelas cidades totalmente destruídas, digo, mas meu Deus, que loucura!
Jesus disse que isso ia acontecer. E não é fim do mundo coisa nenhuma, não. Ele não diz aqui, não é o fim, não. Tudo isso vai acontecer, mas não é o fim ainda, não. Então tem gente que diz, está perto do fim do mundo, sim. Jesus disse, guerras, não sei o que. Sim, colega, nesse mesmo contexto que ele disse que é guerra, ele disse, não é o fim, coisa nenhuma, não. É só o começo. Ele disse isso. Mas as pessoas não conseguem entender a Bíblia. Não, isso é o fim do mundo, está chegando, se essas guerras aí tudo. Isso sempre existiu. Sempre existiu guerra, sempre existiu terremoto. Sempre existiu fome. Israel passou por fome que chegou a comer os próprios filhos. Sempre existiu isso. Jesus está só dizendo que isso vai continuar acontecendo, isso vai aumentar. Claro, quando aumenta a população, aumenta a guerra, aumenta esse tipo de coisa. É mais gente para brigar, é mais gente para discordar. Gente que não é crente, inclusive. Então não é novidade nenhuma isso, não. Isso não é prova que Jesus está voltando coisa nenhuma, não. Ele mesmo disse, isso não é o fim, não. Lá em Mateus ele disse, é só o começo das dores, o princípio das dores. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Terremotos, epidemias. A epidemia da peste negra matou 1/3 da população da terra. E, na época, com certeza, pastores e pregadores diziam, isso é o fim do mundo, Jesus está voltando. Ele disse, ele está voltando. Pois é. Foi lá no século XIV, sei lá quando isso. Morreu a metade, 1/3 da população da terra. E tenho a impressão que eu vou ver de novo, se estiver vivo ainda dentro de mais alguns anos, de novo, alguma catástrofe mandada por Deus, obviamente, que é Ele quem manda, que vai matar mais ou menos 1/3 da população da terra de novo. Eu acho que ainda vou ver isso. Perseguições contra a igreja, pode ser que eu ainda veja isso. Como eu não morro nem a pau, vocês sabem disso. Eu até brinquei na foto que eu botei no Facebook. Eu tenho mais horas de centro cirúrgico do que urubu de voo. Então, não morro nem a pau. Então, é possível que eu ainda veja as situações. Eu já tenho mais passado do que futuro. Isso é certeza. Mas pode ser que eu ainda veja todo esse tipo de coisa. A igreja sendo perseguida para poder ter poder. Porque aí só sobra quem é ouro. Aí só fica quem é ouro. Então, esse terá poder. O seu testemunho na tribulação terá poder. Esse é o poder que nós temos para testemunhar o evangelho da salvação. Não é nosso. É o poder do próprio Deus. Como é que eu vou aguentar um negócio desse? No poder do Espírito Santo. Aí terá poder a minha pregação. Mas do jeito que está a igreja, prostituída com o governo, com os meios políticos, com tudo, sem chance. Para os judeus do tempo de Jesus, essa profecia que ele disse, vocês vão ver a desgraceira. Aconteceu no ano 70. Aconteceu no ano 70. 40 anos depois de Jesus. Daquele momento que ele estava ali, 40 anos depois, aconteceu. Destruíram o templo realmente. Olhem, Joséfo, um historiador daquele tempo, estava lá. Era o repórter. Ele estava escrevendo o que ele viu. Nesse caso, o que os romanos fizeram com Jerusalém. Ele escreve lá que antes daquilo ali, na história da humanidade, nunca se tinha visto algo tão aterrorizador, algo tão cruel, como aquilo que aconteceu com os judeus naquele tempo. 70 anos 70. Ele escreve isso na sua história. História dos hebreus, dos judeus, sei lá. Flávio José escreveu esse livro. Então, quem quiser comprar, compre e leia para você ver uma coisa. Então ele diz lá que nunca havia sido registrado na história uma calamidade, uma crueldade tão grande contra seres humanos como a que os romanos fizeram em Jerusalém. Em nossos dias, todos nós sabemos que no tocante à guerra, terremotos, epidemias, fome em vários lugares, essa profecia continua se cumprindo a cada dia. Está aí todo dia a gente vê isso na televisão lá. O pessoal fugindo lá da Síria, fugindo do Estado Islâmico. Todo dia a gente vê isso, morrendo afogado lá nos montes, criança, tudo. E a inversão de valores é tão grande que um dia uma daquelas balsas, aqueles barcozinhos que foram resgatados por um navio daqueles da marinha, chegou num porto lá e uma senhora, aqueles negros vindo da África, uma senhora trouxe uma gata. Um daqueles desgraçados, coitados, atravessando o mar Mediterrâneo lá, trouxe uma gata. Pois olhe esta gata. A primeira ministra lá, não sei de onde, do lugar onde eles... Não sei se era na Grécia, sei lá onde. A gata! Tem uma gata. Pronto, mandou buscar
veterinário, não sei o quê. Para gata, tudo. Os pobres miseráveis lá, manda para um centro aí, não sei de onde, aí, onde tem uma cabana para eles ficarem. Eu fiquei impressionado com aquilo. Meu Deus do céu. Deram mais atenção para a gata do que para as pessoas. É isso. É isso. E a televisão mostra aquilo como uma coisa linda. O cuidado com a gata. E as pessoas, meu amigo. Pois é, irmão. Então nós estamos vendo isso todo dia. Quanto a isso, ninguém se espante não. A gente está vendo isso aí todo dia. Guerras, terremotos, epidemias, fome. Essa profecia está se cumprindo a cada dia diante dos nossos olhos. Porém, com respeito aos seus discípulos imediatos, as palavras do Senhor Jesus foram simplesmente terríveis. Como ele diz no versículo 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, meus discípulos. E vos perseguirão, meus discípulos. E entregarão vocês às autoridades, às próprias sinagogas, casa do povo judeu de oração. Meus discípulos, jogarão vocês nos cárceres. Meus discípulos, levarão vocês à presença de reis e governadores. Meus discípulos, por causa do meu nome. Quem é neste ocidente de meu Deus que é perseguido por causa do evangelho de Deus? Ninguém. Muito pelo contrário. É pastor autoridade, é pastor famoso, é pastor... o pastor tal. O governador chamou o pastor tal para ir para a cerimônia tal. O prefeito, não sei quem. Isso é falso. Isso não bate com a Bíblia. Isso não bate com a Bíblia. Pastor famoso, pastor poderoso, pastor importante diante da sociedade é tão falso quanto ladrão honesto. Não bate. Um ladrão não pode ser honesto. Um pastor verdadeiro também jamais será autoridade no meio das autoridades. Se for, ele é falso. Ou então não serve o que Jesus disse aqui. Ou então está tudo errado isso aqui. Isso não serve mais para nós. Não, pastor, mas não tem mais não, meu amigo. Não tem mais não, está aqui. Isso foi dito para os seus discípulos? Foi. Isso aconteceu com eles, todos eles, vocês sabem disso, inclusive João. O único que não foi martirizado, mas aconteceu com isso. Foi perseguido, foi preso, foi exilado, passou fome, frio, desgraça. Ele passou na ilha de Patmos. Todos eles aconteceu isso. Sim, mas isso vale para qualquer discípulo verdadeiro. Se é em escala menor, tudo bem, que seja em escala menor. Mas que por causa do nome de Cristo ele será perseguido no emprego, seja onde for, na vizinhança, vai. Se ele for verdadeiro, vai. Por quê? Porque o mundo não pode ter amizade com o Evangelho. Nem o Evangelho ter amizade com o mundo. O que é que está escrito na palavra? Aquele que for amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Judas disse isso, João disse isso, Jesus disse isso. Pai, eles não são desse mundo. O mundo os odeia, porque odiaram antes a mim. Pois é. Isso serve ou não serve? Se não serve, vamos rasgar isso da Bíblia. Pois é nestas circunstâncias que nós teremos poder para pregar o Evangelho. Como diz Paulo, quando eu for fraco, quando eu não tiver mais condição nenhuma, nem de saúde, nem política, nem social, nem de jeito nenhum, pois aí é que eu sou forte. Porque aí se manifesta na minha fraqueza o poder de Deus. Isso serve ou não serve? Está na Bíblia. Olha, irmãos, convém lembrar mais uma vez. O livro de Atos nos dá conta de que todas essas coisas que Jesus disse para os seus discípulos imediatos aconteceu com eles. E quem conhece a história da igreja sabe que os pais da igreja, os chamados pais da igreja, logo depois dos apóstolos, todos eles quase aconteceu a mesma coisa. Muitos deles foram martirizados por causa do Evangelho, mas muitos mesmo. E por que agora a crente é assim com a sociedade? É de bem com a sociedade? Mas bote muito bem nisso. É autoridade, é importante. Onde é que está o erro? Na Bíblia? Eu garanto que não. O erro está na igreja. Dita igreja.
império humano, de mãos dadas com o mundo, e até disputando com o mundo mercado, com as mesmas políticas, com as mesmas astúcias, com os mesmos métodos e metodologias, com o mesmo marketing, 100% mundano. Do mesmo jeito. Convém lembrar mais uma vez, a profecia foi dada para os seus discípulos imediatos, mas tem alcance escatológico até a volta de Jesus. Estas palavras nada agradáveis, como eu disse, as palavras de Jesus, poucas são agradáveis a nós. Quando a pessoa vê uma palavra de Jesus que é agradabilíssima a nós, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve. Ai, que maravilha de palavra! Se você entendesse o que é que Jesus está dizendo com isso, você não veria maravilha nenhuma nessa palavra para o seu bem. Jesus está convidando você a aprender como é que você vai com a cruz. É isso que quer dizer essas palavras. Jugo é canga, canga de boi. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, bote a canga comigo, que nem 2 bois de carroça. Vem aprender comigo como é que você vai com a cruz. Vem aprender comigo como é que se obedece ao Pai. É esse o convite maravilhoso que eu já escutei na minha vida inteira, pregações erradas nesse texto. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando de pecado, Jesus está falando de obediência, de humilhação. É disso que ele está falando nesse texto. Mas eu já vi a minha vida inteira, 62 anos, ouvindo pregações erradas nesse texto. E livros, leio livros errados também. Isso é um convite ao alvissareiro. Vai que coisa maravilhosa. Jesus vai resolver todos os seus problemas. Não é isso como está chamando ele, não. Não foi isso que aconteceu com ele, não. Pois é, ele está chamando você para ir aprender com ele. A viver do jeito que ele viveu, a suportar tudo que ele suportou. É isso que ele está convidando você ali. 62 anos. Nunca li um livro que explique isso corretamente. Todos os que eu li falam errado. E nunca ouvi uma pregação que ensine corretamente esse texto. A não ser a de Marcelo Germano, que pregou aqui nessa igreja porque foi meu discípulo. Eu não estou dizendo que eu sou o bam. Eu estou dizendo que os outros estão errados. Aí não tem poder uma pregação dessa. Você convidou o camarada para vir o bem bom. Jesus não promete isso. O bem bom que Jesus promete é o céu, é a salvação. A vitória que Jesus promete é a vitória contra o pecado, o mundo e o diabo. É isso. Esse é o poder para pregar o evangelho da salvação. Fora disso, é proselitismo. O que é proselitismo? O que é prosélito? É alguém que você deu um jeito dele vir para a sua igreja. Só isso. Vai, igreja, levante a mão, levantei. Pronto, estou salvo. Acabou-se. Então, irmãos, as palavras do Senhor Jesus, todas elas se cumprirão. Todas elas se cumprirão. Como ele disse, pode passar um mundo, mas um i ou um tio não passa da minha palavra. Pode desabar céu, terra, o que for, mas não passa um tio, um i, não passa da minha palavra. Então isso que Jesus disse, isso vai acontecer. Já aconteceu com os seus discípulos, a história está aí para contar para a gente, o próprio livro de Atos está aí para contar para a gente. As cartas apostólicas estão aí para mostrar para a gente. Isso serve ou não serve? Isso aconteceu com todos eles. Vai estudar a história da igreja, como eu estudo. Veja o que aconteceu com o pessoal que é fiel ao evangelho. Quase todos, muitos deles, principalmente os líderes, foram detonados. Muitos foram martirizados, queimados em fogueira. Muitos. Foram poucos, não. As palavras do Senhor Jesus, em João 15. O mesmo João 15, onde ele diz, sem mim nada podeis fazer, logo no versículo 5. Então, lá no versículo 18, 19, Jesus diz que onde houver um discípulo dele, ali haverá perseguição. Se o mundo vos odeia, palavra do Senhor Jesus, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria, porque o mundo ama o que é seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós. Por isso, o mundo vos odeia. Isso serve ou não serve? Como as palavras do nosso mestre são difíceis.
As palavras do nosso mestre, que são ensinadas para nós como uma coisa adocicada, maravilhosa, são falsas todas elas. Elas estão psicologizadas, elas estão travestidas. Mas quando o mestre fala, é assim, ó. É por isso que essas palavras do mestre estão ausentes dos púlpitos. Quando prega uma palavra do mestre no púlpito, a palavra está errada, é falsa, está travestida. Descontextualizadas. Sermões adocicados. Ai, que eu saí daqui hoje com a bateria carregada. Carregada de quê? De engano. Carregada de engano. Quando chega em casa, dependendo da situação, um marido, um filho, um empregado, não sei o quê, o pau quebra. Quer dizer, a bateria carregada descarregou na hora. E você passa de novo uma semana no cão dentro da sua casa. Aí quando é domingo, eu venho de novo carregar a bateria numa pregação adocicada. Francamente, meus queridos, francamente. Só que o Senhor Jesus diz que as suas ovelhas não serão enganadas. Os seus eleitos não serão enganados. Aí eu repito, isso é terrível. Se você se deixa enganar por sermões adocicados, só há uma lógica nesse negócio. Você não é ovelha de Jesus. O sermão adocicado está sendo pregado por um falso pastor. Aí você levanta a tal da mão numa falsa igreja. Você vai fazer parte de tudo isso. Espírito de engano mandado pelo próprio Deus. É isso que está na Bíblia. Então essa pregação não tem poder. Você não tem poder nenhum na sua pregação. Leva pessoas para lá, tem festa na igreja, tem não sei o quê, encontro não sei de quê, concílio não sei de quê, encontro não sei mais de quê. Tudo falso. Vai encher de falsos crentes ali. E mais, as pessoas que estão nessas igrejas que ouvem uma pregação dessa ficam me odiando. Eu estou mostrando tudo na Bíblia aqui. Estou falando tudo e mostrando o que é que Jesus disse desse negócio. Mas não serve. É mais. Tem um mais. Essas pregações são para engano. Os discípulos de Jesus sabem que a cruz antecede a glória. Isso aconteceu com o próprio Cristo. Os discípulos de Jesus sabem que a nossa única glória neste mundo é o conhecimento de Deus. E Jesus disse isso no início da sua oração sacerdotal. Pai, a glória que eu tive contigo aí no céu, eu transmiti a estes que tu me deste. Versículos 6 e 7, logo do início do capítulo 17. Qual foi a glória que Jesus transmitiu aos seus discípulos? O que foi que Jesus deu a ele? Deu algum prego? Deu alguma arruela, algum parafuso? Não, ele não tinha. O que ele deu a eles foi o conhecimento do Pai. Então a nossa glória nesse mundo aqui é o conhecimento de Deus. Só. Toda a glória restante é de Deus. Ainda que ela se manifeste em nós e através de nós. E nada além disso é igreja. Tudo que passa disso é clube sócio-religioso, reino de homens, impérios econômico-religiosos. Seja qual for o nome. Se não for assim, como eu estou dizendo, então essa Bíblia não serve para nada. Ao invés de Bíblia, vamos fazer um estatuto, um regulamento com a igreja, que é muito melhor. Com base na administração. Planejamento, organização, direção, controle. É muito melhor. Irmãos, o nosso testemunho tem que ser de acordo com as Escrituras. Tem que ser de acordo com o conhecimento de Deus. Nós sabemos que essas palavras difíceis do Senhor Jesus constituem uma parte da cruz que nós temos que carregar. Tomai sobre vós, aquele que não tomar a sua cruz a todo dia e me seguir, isso não é meu discípulo. Nós temos uma cruz para carregar. Jesus teve. Por que a gente não tem? E a nossa glória é saber que isso acontece para que demos testemunho
da maravilhosa salvação que recebemos pela graça de Deus. Jesus diz aqui: isso vos acontecerá para que deis testemunho. Ou será que o que o Senhor diz não serve mais? Só serviu para aquele tempo lá. 33 anos da história do cristianismo. A idade de Jesus lá quando morreu. Será que isso foi só para aquela época? Então isso não presta. Então isso não serve. Isso acontecerá, toda essa perseguição, todas essas tribulações, para que vocês deem testemunho. E então, irmãos, está difícil? Está passando por tribulações as mais severas? Tá, eu sei que tá. Vários irmãos aqui na nossa igreja passam por tribulações as mais severas. E detalhe, não arrefece, não diminui, nem fica pouco, como se diz, nem se acaba, nem fica pouco. As tribulações, eu conheço vocês da minha igreja, como moram, como vivem, eu conheço. O negócio não pastor, o negócio não diminui. Eu não sei, pois eu sei. É por causa do evangelho? Não. Então é por sua causa. É você que está dando causa a isso. Se for por causa do evangelho, irmãos, aí está certo. Aí está certo. Aí eu tenho poder para aguentar essa tribulação todinha, porque o Espírito Santo está em mim. Aí eu tenho poder para aguentar, eu tenho poder para testemunhar. Agora, por que está acontecendo esse desmantelo na sua casa, na sua vida? Porque você deu causa. Não tem nada a ver com o evangelho. Na verdade, é um péssimo testemunho para o evangelho. E bota péssimo nisso. E os vizinhos veem, ouvem, falam. Então, irmão, está difícil? Tá, pastor. Tribulação só. É só o que tem, pastor. Sim. Mas isso é porque você é crente? Isso é por causa do evangelho de Deus na sua casa, na sua vida? Não. Então, aguente. Só você sem o poder de Deus. Então vamos orar. Para quê? Para que Deus converta você. Vou orar para Deus tirar a dificuldade da sua vida, não. Em alguns casos eu disse para a pessoa na lata, eu vou orar para Deus pesar a mão sobre você. Porque aí eu sei que você é filho de Deus. Se Ele deixar você levar uma vidinha normal, sem mais nem menos do que o que você está fazendo, então, meu filho, está decidido, você está no inferno já. Eu digo desse jeito e vocês sabem. Tem gente que já escutou isso de mim que está me vendo agora aqui. Deus não abandona os seus. E como é que Ele nos apura? Antonino pregou aqui domingo passado, é na aprovação. Isso é pedagogia de Deus nos ensinando para que a gente tenha poder. É na fraqueza minha que o poder de Deus se aperfeiçoa. Agora, se é por causa do evangelho que está acontecendo essas tribulações, então dê graças a Deus. Dê muitas graças a Deus pela oportunidade de testemunhar. Eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei por que e para que está acontecendo isso comigo. Louvado seja Deus. Eu vou testemunhar o evangelho da salvação do meu Senhor que está em mim. É nessas provações, é nessa agonia que eu vou testemunhar. Bem bom, não, bem bom. Não tem testemunho de nada. Afinal, irmãos queridos, se as profecias do Senhor Jesus não nos são nada agradáveis para este mundo, para esta vida, nós temos a confortante promessa: não vos deixarei órfãos, eu venho buscar vocês. Eu venho buscar vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar o lugar. Eu venho buscar vocês. Não tem coisa mais confortante do que isso. Não interessa o que eu estou passando aqui, é temporal. Então essas promessas nos dão segurança, irmãos, do seu amor e do seu poder. Para quê? Para quê? Para quê? Para que preguemos o evangelho da salvação com a nossa própria vida, com a nossa própria experiência, o nosso próprio testemunho. É isso. Lembra de Pedro lá?
que nós somos nação santa, sacerdócio real, raça eleita. Pedro está citando simplesmente lá Deuteronômio, está citando lá a lei. Nós somos nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, vírgula, para que demos testemunho do seu evangelho. É para isso. Nós não somos raça eleita, sacerdocial, só por causa dos nossos olhos lindos, não. É para o serviço do Senhor. Que serviço a igreja está prestando ao reino de Deus? Nenhum. Ela está prestando serviço para o seu reino próprio aqui na terra. Esse nenhum, vocês sabem que é exagero. Tem alguém que é crente nessa história. Sempre teve. Na história de Israel, sempre teve alguém, menos de 10%. Detalhe, a Bíblia diz esses 10%. Lá em Israel. Ela diz esse menos de 10%. Essa estatística não é minha, não, é da Bíblia. Então isso é uma promessa, irmãos. Nós temos a confortante promessa de que é no poder do Espírito Santo que nós vamos testemunhar desse Evangelho. Nós temos essa confortante promessa que nos dá segurança de que o amor e o poder de Deus estará conosco. Sem mim nada podeis fazer, mas comigo podeis fazer tudo. Paulo diz, quem é suficiente para estas coisas? Lá em Coríntios. Ninguém, a resposta é essa. Ninguém. Porém, mais na frente ele diz, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Aí sim, aí nós temos suficiência. A suficiência do Senhor em nós que se manifesta através de nós. É esse o poder para a pregação do Evangelho. O resto é proselitismo. O resto é poder humano. O resto é empresa econômico-religiosa. O resto é clube sócio-religioso. Entupido de gente. Falsos crentes, dirigidos por falsos pastores, numa falsa igreja. Mas os crentes têm essa confortante promessa do Senhor Jesus. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Eu não vou deixar vocês. Vocês serão odiados do mundo. Por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Quando Jesus diz que não se perderá um só fio da vossa cabeça, irmãos, isso é uma forma de dizer que eu cuido de vocês de uma forma tal que até um fio de cabelo está sob meu controle. É claro que vai cair fio da sua cabeça todo dia, toda hora. Jesus não está aqui prometendo que você não vai perder um fio de cabelo, não. O que ele quer dizer com isso é que eu vou cuidar de você a tal ponto em que até um fio de cabelo, se cair, eu estou no controle dele. É só isso que quer dizer isso. Senão, coitado dos carecas. Então, irmãos, é isso que nós temos que saber. É no poder de Cristo, não é no poder do mundo. Nós não somos desse mundo, nós não temos que nos preocupar com isso. Nós somos do mundo celeste, nós somos do reino dos céus. Enquanto estamos aqui, o reino de Deus é tudo. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que mostrar o que é realmente um discípulo de Jesus e que poder é que ele tem na vida dele. O poder para vencer o mundo não é essa vitória ufanista das igrejas. Isso aí. O dono do shopping tem esse poder mais do que qualquer crente. Quer ver quem é o crente aqui, quem é o pastor, quem é o bambambam, que tem mais poder do que o dono do shopping. O cara não é crente, não. Não está nem aí para crente, nem para coisa nenhuma. Pois é, quem é que tem mais poder do que ele aqui? Ninguém. Manda até no governo. Pois é, não é esse poder que Jesus está falando. Foi por isso que ele veio pobre. Porque se ele viesse rico, nascido num palácio, não ia prestar a pregação dele também não. Não ia dar certo, não. Não precisava ele ser o Messias de Deus se tivesse vindo num palácio. Foi o que Deus fez com Moisés. Não era um príncipe? Pois é, Deus fez ele um pastor de ovelha há 40 anos. Agora sim, agora você está pronto para ir conduzir o meu povo. Quando era príncipe do Egito, não interessa não. Ele tinha poder dele mesmo. Tinha poder institucional. Mas não servia. Não era o poder de Deus, era o poder dele mesmo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Para que a gente entenda que esse poder para vencer o mundo, esse poder para que cheguemos à glória do Pai, e antes disso é um poder que nos dá condição de suportar a cruz, que nos dá poder de suportar as provações, tribulações, perseguições, exatamente para que demos testemunho do poder que está em nós. Foi isso que nós vimos nesse texto aqui. E tudo isso aconteceu com esses camaradas. A ponto de a gente ouvir de Paulo. É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando eu sou fraco,
aí é que sou forte. Pois é isso que Jesus está dizendo. Essa é a mensagem de Deus para a sua igrejinha, para que nós sigamos confiantes no seu poder para testemunhar do evangelho da salvação. Então que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações, a fim de que realmente nós vivamos para louvor da sua glória. Amém.